Boa tarde, meus irmãos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais uma prática, né? Mais uma prática. O mestre Rabulu sempre nos fala da questão de que devemos sempre levar a cabo os exercícios, as práticas que são entregues. E aqui na parte tridimensional. E aí, o fato de nós repetirmos nossas ações na parte astral, né, elas então acabam se reproduzindo, né, porque a gente acaba repetindo aquela prática aqui da parte física, a gente acaba repetindo na parte astral e, por consequência, obviamente, podemos experienciar um momento de despertar na parte astral. Bem, mas a prática que nós vamos entregar aqui não é uma prática para a parte astral, mas sim para a parte interna durante os momentos de imersão. Nós devemos buscar, então, compreender essa prática aqui na parte tridimensional e levar ela para dentro. Nós já falamos de uma forma mais ou menos superficial sobre essa prática. De uma maneira superficial a gente abordou essa questão, esse tema. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bem, a questão é a seguinte. Nós precisamos construir uma realidade interna dentro de nós, a nível experiencial, em que nós possamos perceber esses outros níveis de realidade. Já falamos aqui que quando fechamos os olhos, então, tudo que nós percebemos na nossa tela mental, né, são as nossas criações mentais, ou seja, a rotina, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né, com as coisas que nós vivemos e estamos aqui envolvidos no mundo tridimensional. Cada um com seus afazeres. Bem, nós devemos, bom, obviamente que uma vez que estamos identificados aqui com o mundo tridimensional e com os nossos afazeres, obviamente a nossa percepção, né, ela sempre repousa sobre a forma. A gente sempre repousa a nossa percepção sobre a forma. Então, nesses instantes, eu estou olhando aqui para a câmera, no notebook e tal. Então, a minha percepção está onde? Está no dispositivo aqui, no notebook e tal, a câmera, etc. e tal. Se eu fecho os meus olhos, né, rapidamente eu vou ver nuances de tons, de luminosidades diferentes, né, mas de uma forma imediata eu vejo ainda essa forma do notebook na minha tela mental. E aí eu tenho que fazer um esforço, né, se eu queira perceber outra coisa. Né? Ou tenho que buscar relaxar a minha mente aqui, até que a mente projete na minha tela mental outra forma. Né? E dessa forma, então, essa forma mental do notebook vai desaparecer da minha tela mental. E assim é. Bem, o objetivo aqui é o quê? É levar uma prática para essa parte interna, que nós vamos entender aqui na parte tridimensional. Então, quando eu olho para o dispositivo, quando eu olho para o mundo da forma, né, entenda o mundo da forma qualquer coisa que os nossos sentidos consigam interpretar, não importa o que seja. Né? Nesse caso aqui, o notebook, celular, caneta, caderno, parede, qualquer coisa que meus olhos observem, né, isso é o mundo da forma. Então nós vamos fazer uma prática no seguinte sentido. Nós vamos nos distanciar da forma. Nós vamos nos distanciar da forma. De que maneira? Né? Então, se meus olhos repousam sobre a forma, eu vou buscar um ambiente intermediário entre entre a forma em que meus olhos vão repousar e mim, né, sobre o meu corpo. Então, né, eu posso colocar um objeto na minha frente aqui e eu tenho esse espaço entre os dedos, certo? E aqui, nesse espaço entre os dedos, não existe uma forma aqui. A forma está além, né, dessa distância, ela está lá atrás, que no caso é o notebook. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou aprender a
dirigir a minha atenção aqui, nesse espaço, nesse vazio. Ao invés de eu olhar para o notebook que está logo depois das minhas mãos, eu vou olhar aqui, nesse espaço vazio. Com que objetivo eu vou olhar aqui nesse espaço vazio? Quando eu olhar para esse espaço vazio, a minha mente vai tentar interpretar isso. Ela vai tentar olhar para os dedos, ela vai tentar olhar lá para o notebook, nesse caso, nesse exemplo, nessa situação aqui, vai tentar olhar lá para o notebook, ou aquilo que esteja depois desse espaço. Mas eu vou forçar a minha percepção ficar repousada aqui nesse vazio. É isso que é o esforço que eu vou ter que fazer. Olhar aqui, no vazio. Não lá no notebook, não nas minhas mãos aqui do lado, no vazio. Então, minha mente tentando interpretar isso, ela vai se silenciando. Quando eu faço essa prática, ela vai se silenciando. Quando nós tentarmos realizar essa prática, a nossa mente vai se silenciando. Então, façamos inicialmente isso. Olhamos aqui, nesse caso, nesse exemplo, eu vou olhar aqui para o notebook. Vocês podem olhar para qualquer coisa, o que vocês escolherem para olhar. E vão fechar os olhos. E vocês vão perceber, então, que vai ficar retido a forma na tela mental. Vai ficar retido por um tempo, depois ela começa a desaparecer gradativamente, até que a mente projete outra coisa. Mas façam essa prática. Levem a prática. Façam esse exercício para que vocês possam compreender o que eu estou colocando aqui. E depois, vocês criem esse contexto. Pode ser, coloquem 2 objetos, a uma certa distância, e procurem fixar a visão no vazio aqui. Não olhar lá para o objeto que está logo no plano de fundo e nem olhar para as mãos, olhar para o vazio. E procurem, nessa prática, nesse exercício, procurem observar o comportamento da sua mente. Retenham a percepção nesse vazio, entre o objeto e você, retenham a percepção no vazio, e procurem observar como é que a nossa mente se comporta. E vocês vão ver que a nossa mente ela vai ficar tentando interpretar aquilo. Ela vai tentar dar uma forma para aquilo. Observem isso. Observem esse fenômeno da nossa mente. Como as coisas se processam internamente. Procure fazer isso. Parece bobo, parece besta, mas dessa forma que nós começamos a perceber uma realidade interna, dentro desse mundo, desse universo das mecânicas de expressão, em que nós já falamos aqui profundamente sobre isso, mas nós temos que começar a perceber isso. Nós temos que começar a perceber essas mecânicas. E a mecânica da nossa mente é o que? Interpretar tudo, o tempo todo. Ela fica tentando dar uma forma para tudo. A nossa mente vai fazer isso. Então nós vamos perceber ali esse comportamento da nossa mente. Bom, a partir do momento que eu vou fixando a minha percepção nesse vazio, claro, interessante fazer isso num ambiente aberto, em que vocês possam contemplar a natureza, seja através da janela, seja através da porta, seja lá fora mesmo, no meio de um jardim, onde seja, onde vocês escolherem. Mas isso não impede que vocês façam no ambiente de trabalho, no quarto, na cozinha. Não vamos colocar limites para nós, porque nós não temos aqui o ambiente aberto à vegetação lá fora. Vamos usar o local que nós estejamos. Onde a gente estiver, a gente vai fazer essa prática. Nós não podemos colocar limites. Porque o limite nada mais é do que uma má vontade. Então não vamos colocar limites. Então, a partir do momento que eu começar a realizar essa prática, eu vou começar a dar um comando para a minha mente. Olha, quando eu estiver olhando para o vazio, você se silencie. Basicamente é isso que eu estou ordenando à minha mente. Mas é óbvio que eu também só vou conseguir atingir isso à medida que eu vá fazendo essa prática. Vai chegar um momento em que a mente ela vai se cansar, ela não consegue interpretar esse vazio, então ela vai se silenciar. Ou vai tentar impor outra informação, ou seja, uma outra memória, outro som, uma canção, qualquer coisa. Ela vai tentar interferir de outra maneira. Mas nós temos que sermos mais fortes que a nossa mente. Temos que ordená-la para que se silencie
Né? Peça para a sua Divina Mãe interna, para o seu Pai interno, para que silencie a sua mente. Né? E vamos à prática. E vamos focar ali no vazio. E vamos insistir com isso. E vamos insistir. Né? Porque gradativamente nós vamos percebendo que a nossa mente ela vai perdendo a força de imposição. Né? Porém, nós também vamos perceber essa tentativa de imposição da mente. Né? E nós mesmos vamos ficar assim, né? Puxa vida, eu não estou olhando para o vazio aqui, não estou vendo nada. Não é assim que acontece. A nossa percepção ainda não está pronta para perceber outros níveis de realidade. Mas a partir do exercício, a partir da prática, nós vamos começar a perceber outros níveis de realidade. Essa prática, essa técnica que eu ensinei, que eu passei aqui, ela é muito comum ser ensinada com o objetivo de que a gente possa ver a parte vital, ou aquilo que a gente chama de onda de forma, né, que provém de um outro corpo. Então, se eu fico olhando aqui para entre as minhas mãos, né, gradativamente eu começo a perceber um campo de energia que está sendo emanado da minha mão. Ou se eu colocar um outro objeto aqui, né, começo a olhar no vazio aqui, à medida que eu vou potencializando, então, e intensificando essa prática, eu começo a perceber um campo de energia que começa a se formar aqui, que provém de outra forma. No caso aqui das minhas mãos, ou de um outro objeto qualquer que eu colocar aqui para realizar a prática. Eu posso abrir a porta, por exemplo, e olhar através da porta. E daí eu olho o quê? No vazio da porta. Né? Não olho nas laterais da porta, nem em cima, nem embaixo, nem nas laterais. Eu olho no vazio da porta. Né? Não olho o que está logo atrás da porta. Eu olho naquele vazio. É uma forma grande, é um espaço grande, também fica fácil para visualizar. Né? Então, à medida que eu vou potencializando, à medida que eu vou intensificando essa prática, né, eu começo a perceber esses campos de energia que é emanado da forma. E começo a perceber outros campos, esse campo de energia aqui, começa a se manifestar aqui. Né? Dessa forma, nós começamos a perceber aquilo que a gente chama de onda de forma, ou campo vital, ou forma vital, né, o corpo vital, como queira. Tá? A gente começa a perceber isso. Né? Afinal de contas, não existe o mundo da forma, tudo que existe é energia. Né? Tudo que existe é energia, né? Condensada, é luz condensada através das formas, através daquilo que intencionamos. Né? Mas enfim. Então, à medida que vamos percebendo a manifestação dessa energia, significa que nós estamos adquirindo já controle sobre essa prática. Mas é necessário nós focarmos e realizarmos essa prática aqui, na parte tridimensional. Até que nós adquirimos esse controle sobre a nossa mente, sobre as interferências da nossa mente, adquirimos o controle, né, de foco. Então vamos colocar assim, né, não vamos deixar que a nossa percepção vá até o objeto e também não vamos deixar ela aqui, vamos ficar aqui no vazio. Então nós vamos adquirindo controle sobre isso. Quando nós começarmos a perceber esses campos de energia, significa que nós já estamos tendo algum ganho ali nesse exercício. Significa que nós estamos tendo sucesso já nesse exercício. Uma vez que se atinge esse objetivo, vamos levar essa prática para dentro. Vamos levar essa prática para dentro. Então, quando nós fechamos os olhos, nós olhamos para como eu usei o exemplo aqui antes do notebook. Então, se eu estou olhando para o notebook, eu fecho os meus olhos, imediatamente essa forma mental do notebook fica na minha tela mental. Mas, a partir dessa prática, desse exercício que eu acabei de explicar, né, olhando na parte interna, quando surgir essa forma mental do notebook, quando eu fechar os olhos, eu vou me distanciar dessa imagem e vou procurar olhar no vazio entre aquilo que a minha mente está trazendo como resíduo mental da forma, do notebook, nesse caso, nesse exemplo, né, e a minha percepção. Então, vou procurar olhar no vazio. Caso, né, eu feche os meus olhos, eu não olho para nada, somente fecho os meus olhos e deixo a minha mente solta, a minha mente vai projetar na minha tela mental alguma forma. Então, o que eu vou fazer? A partir desse exercício que eu acabei de explicar, vamos internamente, com os olhos fechados, né, vamos deixar que a mente projete o que ela quer projetar e vamos o quê? Nos distanciar dessa forma.
que a mente vai projetar. Vamos nos distanciar, vamos olhar para o vazio entre a minha percepção e a forma que a mente está projetando. Vamos procurar esse ambiente interno. Vamos procurar esse ambiente interno, internamente. Dessa forma, nós vamos começar a perceber, então, todos os processos psicológicos que acontecem provenientes da nossa mente. Porque mesmo que eu me distancie da forma que a minha mente vai projetar, né, ela vai continuar insistindo. Ela vai continuar insistindo. Então ela vai projetar todo tipo de forma, todo tipo de recordação. Né? Até mesmo canções, né, músicas, né, vão começar a aparecer na nossa tela mental. Então, com isso, nós começamos a perceber a manifestação da nossa mente que a gente tanto tem falado, que é a parte mecânica em nós, que nos leva à repetição de comportamento. Então, levar esse exercício a cabo na parte interna, né, ela vai mostrar essa parte em nós mesmos que a gente chama de natureza negativa. O mestre Samael chama de natureza negativa, o mestre Rabolu e tantos outros mestres chamam de natureza negativa, que está dentro de nós. Esses são os elementos do nosso ego, essas são a cadeia de valores, é o conjunto de valores que carregamos dentro e que fica o tempo inteiro ali na nossa mente. Repetindo, repetindo, repetindo. E nós, obviamente, identificado com o processo que a nossa mente joga, a nossa percepção segue aquela forma mental e acabamos agindo e interagindo da forma em que a mente está projetando. Então nós temos que aprender o quê? A nos afastar. A mente vai projetar, então nós vamos nos afastar dela. Para quê? Para que a gente aprenda a ter controle sobre os processos psíquicos. Para que a gente aprenda a ter controle sobre os processos mentais. Porque daí aqui, né, saindo da prática interna, do distanciamento interno, então, saindo da prática interna e voltando a nos envolver aqui com o mundo do cotidiano. Se nós estivermos em autoobservação, em alerta à novidade, né, para alerta à novidade é o quê? É tudo aquilo que a nossa mente vai projetar. Né? Eu estou aqui envolvido com o notebook e daqui a pouco a minha tela mental aqui, entra na minha tela mental aqui a recordação lá de um passeio que eu fiz com um amigo. Isso é uma novidade, né? Então, ficar alerta às novidades. O que é novidade? O que a minha mente está trazendo de novo para mim? Né? Então, aí eu saio da minha prática interna, essa questão de eu me distanciar e tal, e começo a me envolver aqui com o mundo da forma. E com as minhas rotinas do dia. E fico em autoobservação e alerta à novidade. Quando surgir uma forma mental dessa na minha tela mental, o que eu vou fazer? Opa! Eu vou me distanciar dela. Isso é projeção da minha mente. Agora, nesse momento, estou envolvido com o notebook aqui, estou envolvido com o meu afazer aqui, né? Aquilo que está aqui diante de mim. Né? Então, eu começo a perceber essas interferências e começo a impedir a ação delas. O melhor seria que, cada vez que eu perceber a manifestação de uma forma mental dessa na minha tela mental, o que eu vou fazer? Eu vou rogar a minha divina mãe para que desintegre. Esse é o objetivo do trabalho interno. Rogar a nossa mãe interna, rogar ao nosso pai interno para que desintegre essa forma mental. Esse é o verdadeiro trabalho interno. Essa maneira que nós vamos construindo essa realidade interior, de conexão interna. Agora, eu não quero ficar pedindo para meus pais internos, estou achando isso muito besta, muito isso, muito aquilo, mas eu não vou conseguir impedir de perceber em mim mesmo essa natureza inferior. Eu já não vou conseguir dizer para mim mesmo, tudo que eu tenho ouvido falar aí dos processos mecânicos, do ego, as criações mentais, isso é tudo balela, isso é tudo conversa fiada. Por quê? Porque eu vou perceber ela dentro de mim, sim. E aí essa verdade não tem mais como ser arrancada de você. Você já não vai conseguir mentir para você mesmo. Né? Aí vem o momento da responsabilidade. Assumo algum compromisso comigo, com o meu trabalho interno, ou, né, deixa a banda tocar e vamos seguindo como as coisas estão. E por consequência colher o que vem também. Então levem à prática, né,
Procurem realizar esse exercício aqui na parte tridimensional e depois levem esse mesmo exercício para a parte interna. E procurem observar o comportamento da nossa mente. Procure observar o comportamento da nossa mente. Ok?